Fala aí, beleza? Aqui é o professor Jado Soares de Ciências e Biologia e nós estamos aqui no nosso quarto vídeo da nossa playlist sobre citologia e o nosso assunto de hoje é esse daí, ó, osmose. Então, para a gente começar, a primeira coisa que eu digo a você é que a osmose é um caso especial de difusão. Ela não é difusão do soluto, ela é difusão do solvente. E aí eu coloco duas soluções embaixo ali para você, um e dois, e falo para você que a solução ela é uma mistura de soluto e solvente. Então, o soluto é a parte que está dispersa e o solvente é a parte dispersante. Então, como solvente universal aí é água, né, está presente em todos os seres vivos, então sempre a gente associa solvente à água sem problema. Só que aí você vai ter que imaginar o seguinte, ó, essas duas soluções, elas estão ali separadas por uma membrana semipermeável. Agora, a membrana semipermeável, sim, então geralmente se fala sobre membrana plasmática não ter apenas semipermeabilidade, ela tem permeabilidade seletiva, então é algo mais. Mas durante intervalo de tempo aí, né, tudo bem chamá-la de semipermeável. Só que aí, se você pega essa membrana ali semipermeável, ela permite a passagem de solvente, mas impede a passagem de soluto. Isso é uma informação primordial. Então, olha aqui. Eu coloquei duas soluções ali para você. Aí, se você imagina o seguinte: essa da direita, que é a solução 2, eu coloquei para você que é a hipotônica. E a da sua esquerda, que eu coloquei um, logicamente ela é hipertônica. Então, hipotônica é menos concentrada e hipertônica é mais concentrada. Agora, você tem que lembrar dessa formulazinha básica aqui, ó, que você vê bastante na química, né? Que concentração é massa do soluto sobre o volume da solução, ok? Então, massa do soluto, então, sobre o volume da solução. Se eu pegar essa concentração aqui, um, ela será maior. Por quê? Porque a massa do soluto é maior e o volume é igual a outra solução. Se eu pego a concentração da outra solução hipotônica, ela tem que ser menor. Por quê? Porque ela tem uma massa de soluto menor. Então, lógico, ela tem o mesmo volume que a outra. Então, se eu considerar o mesmo volume ali, eu posso falar para você o seguinte: sempre que você pega então uma concentração maior, você tem mais soluto, e simplesmente sempre que você pegar uma concentração menor, você tem menos soluto. Só que até uma questão de impenetrabilidade, né, que é uma das propriedades da matéria, diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, se você tem duas soluções com o mesmo volume, né, se você tem uma concentração maior, você tem mais soluto, logo você tem que ter menos solvente. Se a outra você tem menos soluto e é menos concentrado, logo você tem mais solvente. Então, proporcionalmente, sempre você pode dizer isso. Então, olha aqui. Quando nós pegamos então aqui, o soluto pode passar? Não, a membrana é semipermeável. Quem passa não é soluto, quem passa é só solvente. Só que o solvente não passa de um para 2. Não, então o soluto passaria de um para 2, porque ele está mais concentrado do lado um para o lado 2, onde ele está menos. Só que nesse caso, você tem uma membrana semipermeável, que não deixa passar soluto, mas deixa passar o quê? Solvente. Então observa agora, olha só, o que, é que está acontecendo de 2 para um? Está acontecendo que está saindo molécula de solvente de 2 para um, ou seja, de onde o solvente tecnicamente aí é mais, proporcionalmente eu posso falar isso, que os dois volumes ali são iguais, para onde ele é menos. Então não é propositalmente, assim, não tem um intuito em si a não ser o bioquímico, o físico, o químico ali, que diz que o solvente está migrando de onde ele é mais para onde ele é o quê? Menos. Então ele está migrando de 2 para um, sim. Então ele sai de onde as moléculas estão literalmente mais concentradas, né? Então, entre aspas aí, para onde elas estão o quê? Menos. Só que o soluto não passa, quem passa é o quê? Solvente. Só que chega um determinado momento que nitidamente você vai perceber que você vai ter uma alteração de volume. Então o que, que vai acontecer com o volume 2? Vai diminuir. O que, que vai acontecer com o volume um? Vai aumentar. Se eu volto à fórmula concentração é massa do soluto sobre o volume da solução, você tem que notar que o volume aumentou, ok? Só que você houve mudança na massa do soluto? Não, então a massa do soluto continua a mesma. Então ali você teve então o quê? Uma diminuição da concentração. Então se a outra solução, eu peguei e você teve então agora uma diminuição do volume. Se você teve uma diminuição do volume, o soluto não se alterou, então o soluto não passou de um lado para o outro. Então a concentração ali ela vai o quê? Aumentar. Então, se uma era a hipertônica, diminuiu, se a outra era hipotônica, aumentou, a tendência é sempre que essas duas soluções terminem o quê? Isotônicas, ou seja, com concentrações iguais. Assim, pô, mas volumes diferentes? Sim, porque a massa absoluta é diferente. Então, elas podem sim ter mesma concentração com volumes diferentes. Agora, a osmose em si é passiva, ou seja, é um processo, é um transporte passivo e não gasta ATP. Agora, se ela não gasta ATP, então você tem que analisar o seguinte: se ela acontece contra um gradiente ou a favor de um gradiente. Aí eu vou te falar que depende, você depende da análise. Então, olha aqui, vamos lá. Inicialmente, havia uma solução hipotônica e hipertônica, ok? Inicialmente, antes da gente começar a osmose propriamente dita. Então, eu vou colocar aqui uma esquerda e dois direita. Então, consegue aí que é a mesma comparação. Então, você pega ali, você tinha hipertônica mais soluto, logo a hipotônica menos soluto, proporcionalmente, já que elas tinham o mesmo volume. Aí, quem tem mais soluto tinha menos solvente, quem tem menos soluto tem mais solvente, ok?
Quem tem mais soluto e menos solvente é hipertônico, e quem tem menos soluto e mais solvente é hipotônico. E além disso, você sabe muito bem que a hipertônica ela é mais concentrada, a hipotônica ela é o quê? Ela é menos. Só que aí eu posso falar para você o seguinte, assim, a osmose ela acontece a favor de um gradiente ou contra o gradiente. Cara, você tem que lembrar que ela é passiva, né? Então, se ela é passiva, ela acontece a favor de um gradiente. Agora, presta atenção. Se você pegar a osmose, ela acontece do meio menos insoluto para o meio mais insoluto. Só que quem se move são moléculas solvente, não é soluto, é solvente. Aí a osmose acontece do meio hipotônico para o meio hipertônico, e quem move-se não é soluto, é solvente. E ela se move sim do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Só que quem se move é solvente. Então, olha só. E aí, para terminar, a última que eu coloco ali para você é o seguinte: por que a osmose é passiva? Porque as moléculas de solvente migram de onde elas estão mais para onde elas são o quê? Menos. Então, esse daí é o pulo do gato para você entender. Por que a osmose não é ativa? A osmose é passiva. Porque ela acontece, lógico, contra um gradiente de concentração. Ela acontece do meio menos concentrado para o meio mais. Só que, tecnicamente, em termos proporcionais, então você pode falar se o volume for igual ou não, mas tanto faz, que ela acontece, né, de onde você tem, então, mais solvente para onde você tem o quê? Menos. Então, se você seguir a regra, você não erra mais, ok? Agora, olha aqui. Quando você fala sobre osmose em célula animal, né? Então sempre se fala, pô, eu mergulho uma hemácia, ela ganhou água, perdeu água. Por que isso acontece? Então isso é muito fácil, você não precisa memorizar isso, basta você entender. Entendeu a osmose? Aí você vai fazer isso aqui simplesmente utilizando lógica. Então, olha aqui. A primeira coisa ali que eu mostro para você é que a terceira hemácia aí, a terceira hemácia da sua esquerda para a sua direita, ou seja, a última ali, ela é uma hemácia que é considerada como esperada, ou seja, ela tem uma forma de uma pizza ali de borda recheada, né? Só que essa primeira hemácia que eu coloquei uma seta aqui para você, aquela seta indica a entrada de água, ou seja, ela ganhou água. Então ela está simplesmente cheia de água. Agora, se ela está cheia de água, a água entrou ou a água saiu? A água entrou. Então eu vou lá e coloco uma seta para dentro, só que eu sei muito bem que o solvente ele migra de onde ele é mais para onde ele é o quê? Menos. Então se ele saiu de fora para dentro da célula, logicamente dentro da célula você tem menos solvente, então ele está saindo do meio externo e entrando, ou seja, o meio externo tem mais solvente. Quem tem mais solvente, ou seja, o meio externo, logo ele tem que ter menos soluto. Então se ele tem menos soluto, a solução na qual essa célula for mergulhada, ela é uma solução hipotônica. Então, hipotônica, sim, a célula ganhou, então a célula era o quê? A célula era hipertônica, sim. A tendência é que fique hipotônica, ok. Só que alguma coisa pode fazer com que você tenha, então, essa célula, ela transpor isso daqui, ó, transpor o fato dela ficar túrgida. O que é túrgida? Túrgida é uma célula animal que ganha água, só que ela pode sofrer esse processo de ruptura da membrana, pode ou não. Se ela romper, aí já não é mais túrgida. Túrgida é quando ela ganha água e não se rompe. A partir disso aqui, o que aconteceu com essa célula? Essa célula, para romper, ela teve que ganhar muita água. Sim, eu coloquei até a seta maior ali, só para você observar o seguinte: assim, a célula da esquerda e a célula da direita, logicamente a célula da sua esquerda, ela ganhou mais água. Agora, se ela ganhou mais água, por quê? O solvente sai de onde ele é mais para onde ele é o quê? Menos. Não tem segredo, basta você pegar então e determinar que o solvente parte de onde ele é mais para onde ele é menos. Onde ele é mais é onde o soluto é menos, e onde o soluto é menos, a solução é o quê? Hipotônico. Mas por que que uma sofreu lise celular, ou seja, estourou, né, que é o termo técnico lise celular? Por que que uma sofreu lise e outra não? Isso depende da diferença de concentração. Então, quanto mais diferente a concentração, maior ganho, maior a perda. E quanto, lógico, menor a diferença de concentração, menor o ganho e menor a perda. Então, isso, lógico, a concentração da que sofreu lise, ela tem uma diferença maior do que a outra. E aí, se você pega aquela ali, ela está menor porque ela perdeu água. Agora, se perdeu água, ela está saindo. Se ela sai, o meio externo tem menos solvente, porque ele sai de onde ele é mais para onde ele é o quê? Menos. Onde ele é menos é onde o soluto é mais. E onde o soluto é mais, a solução é o quê? Hipertônica. Então dá para você fazer tranquilo. Então você não precisa ficar memorizando isso. Basta você seguir a regra básica da osmose. A osmose é a difusão do solvente de onde ele é mais para onde ele é o quê? Menos. Aí se você pega essa célula, ela fica o quê? Plasmolizada. Sem célula murcha. Não, murcha não. Plasmolizada é o nome técnico dela. Aí se você pegar essa outra que tem a sua forma normal, esperada, ela ganha água. Só que à medida que ela ganha água, ela perde água. E à medida que ela perde água e ganha água, ela ganha e perde em termos proporcionais. Então ela mantém a sua forma normal? Sim. Se ela mantém a sua forma normal, é porque ela está mergulhada em uma solução que é isotônica. E aí, se você pega a célula vegetal tem uma enorme, né, cavidade interior cheia de água, que é o chamado vacúolo, que é uma coisa que não é visualizada em células animais. Tem ainda a chamada parede celular.
Então, quando uma célula vegetal é colocada em meio hipotônico, ela ganha água também. Só que ela não vai sofrer lise. Ela não sofre lise porque é por causa da parede celular. Então, a parede celular impede que isso aconteça. Então, se você pega ali uma célula, da mesma forma que um animal ganha água em meio hipotônico, a célula vegetal ganha água também. E quando ela está em meio hipertônico, ela perde água. Então, ela fica plasmolizada também. E, além disso, quando você mergulha uma célula vegetal em solução isotônica, ela mantém a sua forma normal. Então, deu para você notar que a maior variação de volume ali acontece em relação aos vacúolos, ok? De uma célula vegetal. Então é isso, galerinha. Espero que eu possa ter contribuído aí para você entender um pouco mais sobre osmose. Um grande abraço, fique bem, tchau.